Qual é o papel da escola, da creche na relação da criança com o brincar? A gente sabe que a ida à escola implica em novos e complexos desafios para a criança e, sem dúvida, também para a família e os educadores. Num primeiro momento, a criança fica diante do imperativo de se separar da casa, do convívio que mantinha até então com a família e com as pessoas próximas. Outro ambiente, outras pessoas, outras regras, outra rotina, outros alimentos. Essa passagem exige dos educadores sensibilidade e uma observação acurada. Falamos sobre o uso que as crianças fazem dos objetos e dos brinquedos. E não poucas vezes a criança leva para a escola um objeto do qual não quer se separar, em nenhum momento. Winnicott desenvolve o conceito do fenômeno transacional, que reúne a realidade interna e externa ao mesmo tempo, reunindo-as e separando-as, e onde entram ainda os elementos da cultura representados pelos objetos. Winnicott vai descrever o fenômeno transacional como uma área intermediária de experimentação. Uma proposta fecunda. Essa terceira área lança um entendimento sobre o uso que as crianças fazem de um objeto determinado, que, aliás, pode ser o próprio dedo, ao levá-lo e mantê-lo na boca. A qualidade do objeto é indiferente, mas a criança cria, imagina, inventa esse objeto para representar os componentes da maternagem e se defender da ansiedade de ficar longe da mãe ou da pessoa que a representa. Esse objeto tem um valor especial na passagem da casa para a escola e os professores conhecem a centralidade que esse objeto pode adquirir para a criança. Num primeiro momento, ele se agarra, ou a criança se agarra a esse objeto, mas pouco a pouco a criança admite brincar não só com outros objetos oferecidos pelo professor, para passar a se interessar também por outras crianças. Diferente do que acontece em casa, a escola tem condições de propor inúmeras novas situações, não só com materiais, mas com músicas, histórias, jogos, conversas. A criança pode brincar sozinha em alguns momentos, junto com uma ou mais crianças, ou com um grupo todo, sob a tutela do professor, que eventualmente vai se dedicar a apenas uma criança. Essa variedade de possibilidades oferece inúmeros instrumentos para as crianças, para que elas possam administrar suas habilidades ou a falta delas. As áreas da psicanálise e da educação têm trabalhado juntas nos últimos anos e colaborado uma com a outra. Um dos elementos com que a psicanálise somou com a pedagogia foi justamente a relevância do erro, da impossibilidade, da falha, do desacerto. A referência do ideal no ensino é que a criança seja apenas um sujeito da razão, daquele que pode e quer aprender, que raciocina, que não titubeia diante do desconhecido e daquilo que há para assimilar. A questão é que não somos constituídos apenas como seres racionais. Se assim fosse, não haveria crianças que aprendem mais lentamente, os que são mais rápidos, os que têm dificuldade com os números, outros com as letras, uns que cantam bem, têm musicalidade, mas mal conseguem pular corda ou uma amarelinha. Este cenário das diferenças e, por que não, da semelhança, quaisquer que sejam essas semelhanças, é uma boa condição para o aprendizado de uma convivência minimamente harmônica entre as pessoas. Os problemas que aparecem nas relações também são uma solução. Administrar as diferenças, as diversas habilidades e a falta delas, os erros, os maus entendidos, as confusões, as rivalidades, faz parte das inúmeras habilidades a serem aprendidas. A colaboração, a solidariedade, o trabalho em grupo podem ser estimulados e, portanto, aprendidos. A ênfase no valor da amizade se contrapondo à ideia de que a felicidade esteja ligada à posse dos objetos, como se eles pudessem tamponar aquilo que não temos. Na leitura de um texto, encontra a descrição de um diálogo entre um palhaço que foi fazer uma palestra para as crianças e os alunos. Ao se apresentar, o palhaço perguntou se alguém queria fazer uma pergunta. O menino levanta a mão e sugere que o palhaço brinque com as crianças. O palhaço pergunta
do porquê da sugestão e o menino, de uma forma muito especial, responde: quando brincamos juntos, nos tornamos amigos. Há duas questões colocadas. Primeiro, a função do brincar, que, de acordo com o menino, é o de aproximar as crianças, elas se conhecerem na intimidade das fantasias, dos desejos envolvidos nas brincadeiras. E depois, o aluno também queria facilitar o trabalho de adaptação do palhaço ao grupo, tornando um deles pela via da brincadeira. As crianças promovem o professor a uma pessoa ideal. Ele se torna, aos olhos dos alunos, muito amado. E isso é o melhor que pode acontecer. O professor, o educador, nesta posição, inspira as crianças a aprender, a gostar de estudar. Freud nos lembra que mais importante do que o conteúdo a ser aprendido é como a transmissão desse conteúdo é feita pelo professor. A criança aprende mais com a personalidade do educador do que com aquilo que ele ensina.